Meu nome é Gustavo, vou apresentar sobre a infraestrutura das ferrovias chinesas. O objetivo geral é apresentar a infraestrutura das ferrovias chinesas. Os objetivos específicos são relatar uma breve história do desenvolvimento econômico da China, apresentar a infraestrutura ferroviária da China, identificar dentro do modelo de desenvolvimento ferroviário da China práticas que poderiam ser aplicadas no Brasil. A justificativa por esse trabalho é pelas ferrovias chinesas serem, na verdade, uma das mais livres do mundo, pela experiência acadêmica de ter morado um ano na China, ele pôde andar em alguns modal ferroviário e percebeu que no Brasil esse modelo poderia ser aproveitado no Brasil, o modelo chinês do modal ferroviário. Vamos iniciar com o primeiro tipo, breve desenvolvimento econômico da China. Em 1978, houve a era das reformas. Foi uma das decisões principais para que a China é no dia de hoje. Deng Xiaoping veio em 1978 com a era das reformas. Ele fez reforma na indústria, tecnologia, agricultura, ciência, tecnologia e forças armadas. Também ele criou zonas econômicas no litoral da China. Zonas onde as empresas chinesas se instalaram para produzir e fazer exportações. Por que as empresas foram para a China? Devido a muitos motivos, entre eles a baixa carga tributária, baixo salário dos empregados, também pela defasagem cambial, que é o custo final do produto na China, fica um baixo valor no dólar. Então, é mais barato produzir na China. O comércio exterior ele é o principal motor da economia chinesa. É ele que fez e faz a China prosperar tanto. De 1960 a 1978, a China não entrou em recessão, ela cresceu menos que a média dos países asiáticos, mas ela não entrou em recessão. De 65 a 80, a taxa média de crescimento foi 6,8%. Já a taxa média dos países asiáticos foi 7,3%. No período de 80 a 90, o crescimento econômico foi uma taxa de 9,5%, maior que os países leste asiáticos. Por quê? Porque está depois de 79, ou seja, depois que abriu a economia, a China pôde crescer. No período de 85 a 95, o crescimento foi maior que 10,2%, e de 78 a 95, a China passou de 0,75% do total do comércio mundial para 3%. A economia chinesa se encontra no segundo lugar como potência mundial, atrás dos Estados Unidos e à frente do Japão. A China ultrapassou o Japão em 2010. A China é a maior potência econômica da Ásia e está à frente do Japão. Aqui vemos um gráfico da data de 94 a 2010. Brasil e China. A China, o ano que ela menos cresceu foi 7,6%. E o Brasil, mais que ele cresceu, foi 6,8%. Ou seja, o menos que a China cresceu foi ainda maior do que o mais que o Brasil cresceu. A média do período foi 9,2% da China, crescimento, 13 anos. E no período do Brasil foi 3,2%. A China, na crise asiática, baixou um pouco a economia. Na crise mundial, ela não entrou em recessão e ela cresceu. E enquanto que os outros países tiveram crises. O crescimento econômico ele traz pontos positivos e negativos. Dentre eles, os positivos é a retirada de muitas pessoas da pobreza. De 400 milhões de pessoas, ou seja, de 49% da população para 6,9% da população total, foi reduzido o índice de pobreza. A migração das pessoas do oeste para o leste, ou seja, do oeste para o litoral, onde é a parte mais rica da China. E a China cresceu na crise mundial investindo 575 bilhões de dólares no seu mega pacote. Entramos agora na infraestrutura das ferrovias chinesas. A China investiu em sistemas de informática, tecnologia,
Aqui temos tecnologia de informação e inovação tecnológica, padronizador, ferrovia, sinais de comunicação, fonte de alimentação, controle de operação, comando, controle, sistemas de passageiros, tecnologia TMS, que tem objetivo relevante de retirar as informações de como qualidade, capital, equipamento, pessoal, tudo isso usando tecnologia do computador e trazendo para os seus líderes, gestores, mais poder, mais informações nas tomadas de decisões. E as programações dos tráfegos, sistema de despacho de informações, ou seja, uma central de informações que despacha para as outras localidades. Isso melhora a troca de informações, a gestão e outra série de coisas. Aqui o mapa ferroviário da ferrovia chinesa de 2008. Em Pequim é a central do Ministério das Ferrovias Chinesas. Aqui tem cerca de 30% da extensão do total da extensão ferroviária chinesa. Ou seja, é a parte onde tem mais ramificações de linhas. Tem uns 30 mil quilômetros, 30% cerca de 30%. Por que isso? Está ligado na questão econômica de cada região. Aqui seria o primeiro lugar, na extensão. Nessa região de Xangai, segundo lugar. Terceira, a região de Guangzhou. Terceiro lugar. Quarto lugar, essa região aqui. E o último, essa região, que é do Tibete. Tem menos desenvolvido, economia menos desenvolvida no oeste. E tem a geografia mais dificultosa para a implantação. A infraestrutura das ferrovias chinesas se encontra no terceiro lugar, atrás da Rússia e dos Estados Unidos, mas a China está pouco para chegar no segundo lugar. Isso foi tirado do dado da CIA, mas na atualidade, se for ver na prática, a China tem mais de 76 mil quilômetros. As bitolas da China são padronizadas. Tem um padrão internacional de bitolas, que é o padrão de 1 metro por 435 milímetros. Só há um lugar no Chengdu que é 1 metro a bitola. Então pode-se dizer que pela totalidade das bitolas chinesas são padrão internacional. 5 principais produtos transportados pelas ferrovias chinesas. Carvão bruto. No total da produção nacional, que é 2.793 bilhões de toneladas, as ferrovias chinesas transportaram 60,6%. Então é muita coisa. O petróleo bruto, no total da produção nacional, as ferrovias transportaram 78,96%. O aço, as ferrovias transportaram 19,8% da produção nacional. Os grãos, 23,6%. O algodão, 51,8%. Resumindo, o total da produção nacional desses 5 produtos, as ferrovias chinesas transportaram 47,61%. Mais outros produtos que ela transportou, a ferrovia transportou 25,451 bilhões de toneladas em 2008. Entramos agora para os detalhes da infraestrutura. As estações de passageiros. 1.753 estações. Estações novas, antigas, aí subdividem-se. Tráfego de passageiros. No período de janeiro a novembro de 2011, foi transportado 1,32 bilhões de pessoas. As estações de transporte de cargas. Aproximadamente 2.923 estações de transporte. As locomotivas ferroviárias. 17.336 unidades. São aquelas que puxam os vagões. Também subdividem-se como locomotivas a diesel, locomotivas elétricas. A tendência é que as elétricas, a locomotiva diesel, seja substituída pelas locomotivas elétricas. Mas há um investimento muito alto para transformar a diesel para a elétrica, porém a diesel é mais econômica e é ecologicamente correta. Vagões de passageiros. 36.201 unidades. Também tem vários tipos de vagões. Vagões de carga, aproximadamente 515.817 unidades. E aqui uma observação.
As ferrovias chinesas transportaram em 2008 204.829 milhares de contêineres. Isso representa 1,5% do total de contêineres que ela transportou. Então, podemos concluir aqui que outros modais transportaram mais contêineres do que a própria ferrovia chinesa. Então, as ferrovias chinesas transportaram mais produtos de baixo valor agregado e produtos com maior volume. A mão de obra qualificada, não qualificada, enfim, toda a mão de obra, há 2.520.500 trabalhadores. Isso em 2008. Os túneis. A China tem tecnologia avançada na perfuração de túneis, tanto é que tem 6.102 túneis. Aqui, saiu de um túnel, entra no outro. Isso é antiga. Aqui tem outro túnel. Entra aqui e sai aqui. Então, há muitos túneis. Os pontes. 47.524 milhares de pontes. Aí tem pequena, média, grande. Trem de alta velocidade. Ela foi inaugurada em 2011 pelo ministro Wen Jiabao. O investimento foi de 33 bilhões. Ela é de Pequim a Xangai. Tem 1.308 quilômetros. De trem, leva 4 horas e 48 minutos. E de avião, esse tempo vai pela metade. O custo da passagem de trem é menor do que o aéreo, custo passagem, e as empresas aéreas tiveram que diminuir o valor das passagens para competir com o modal ferroviário. Então, às vezes, é mais barato viajar de avião do que de trem. Então, há uma competição nesses dois modais no transporte ferroviário da China. A atualidade agora, por exemplo, há mais que 8.300 quilômetros de linhas férreas de alta velocidade. Até 2015, o objetivo é investir 423 bilhões de dólares. Até 2020, 16 quilômetros de linha férrea de alta velocidade. O investimento para isso é muito caro e, se completar o planejamento, até 2020, a China terá 120 mil quilômetros de linha férrea. Agora, o terceiro objetivo: práticas do desenvolvimento ferroviário da China que poderiam ser aplicados no Brasil. O Brasil poderia adotar sistemas para centralizar as informações de tecnologia de informação, como a tecnologia que a China implantou, que é do tráfego, dos equipamentos, pessoal, e outras informações que sistemas poderiam absorver para melhorar a tomada de decisão. Centralizado. Investimento. O Brasil poderia investir anualmente ou em planos curtos. Planos de investimentos a curto prazo. Porque a China tem um plano quinquenal, que a cada 5 anos ela investe nesse setor e entre outros setores para o melhor desenvolvimento econômico. E o Brasil não investe, tem planos a longo prazo e que mesmo assim não executa. As bitolas. O Brasil não tem bitolas padrões, há no Amapá um lugar. Até esse trabalho para complementar o trabalho do Adriano. No Brasil não há bitolas padronizadas. Há um lugar no Brasil, no Amapá, que é a bitola de padrão internacional. O Brasil tem vários locais com linhas férreas, porém elas não se interligam. Se colocar uma locomotiva, um trem, para percorrer a ferrovia, o trem não vai chegar até o final, porque as bitolas são um grande problema para a circulação das locomotivas. Também, o custo da produção de equipamentos no exterior, para produzir uma bitola diferente do padrão internacional, é muito mais alto. Então, é mais barato produzir locomotivas, equipamentos com bitolas padronizadas lá fora, importar, que o custo será mais baixo. Se sair da padronização, terá que fazer algumas alterações, então o custo ficará mais caro. A corrupção, burocracia, licenças ambientais, influências políticas são dos entraves do Brasil pela história toda, inclusive no desenvolvimento das ferrovias chinesas. O Brasil poderia, como sugestão, diminuir a carga tributária, desburocratizar
diminuir a complexidade de informações. O Brasil poderia investir mais, porque a China, enquanto ela investe, o que ela investiu em 1 ano, o Brasil investiu em 13 anos, desde a sua desestatização, que foi em 1996. Alguns concessionários no Brasil têm as concessões das linhas, mas elas trabalham de acordo com o objetivo delas. Elas têm um território para explorar. Elas vão explorar de acordo com o objetivo delas e que dê lucro. Então elas não vão explorar do bem geral, é mais para o bem delas. Equilíbrio nos modais. Brasil, China, Estados Unidos e Canadá. Tivemos que os 3 países têm um certo equilíbrio nos modais ferroviários, nos modais. Já o Brasil tem 58% do modal ferroviário. Então, é muita carga para esse modal transportar. É um peso enorme. Então, o Brasil poderia equilibrar os modais e fazer a integralização dos modais. Ter a intermodalidade. Aqui, caminhão é para muitas distâncias. Ferrovia, médias distâncias e hidrovias, longas distâncias. Um vagão, como esse, granoleiro, ele transporta 100 toneladas, representa 3,57 caminhões. Se tivermos um trem com 100 vagões, podemos substituir por 357 caminhões. Aí vem a história. Donos de empresas, montadoras de caminhão, iam deixar de produzir 357 caminhões para comprar um vagão? Eu acho que nem na China. Considerações finais. O Deng Xiaoping, que abriu a economia em 1938, a partir de 1998, a China começou a investir mais maciçamente no modal ferroviário. A ferrovia chinesa tem 6% de linhas férreas do mundo e carrega 25% do total de carga do mundo nas ferrovias dela. Tem petróleo de padrões, padrão internacional, e tem o trem-bala, que é o primeiro do mundo. A ferrovia chinesa é a terceira em extensão, mas a primeira do mundo no que se refere a trem-bala. O custo do Brasil, o Brasil tem o maior custo, um dos maiores custos do mundo, e a China tem os menores. O Brasil poderia rever os seus impostos, altas taxas, infraestrutura, precária, mão de obra, enfim, fazer uma geral, né? Os gargalos do Brasil são muitos: a corrupção, influência política, burocracia e a falta de equilíbrio nos modais. Por fim, há uma empresa do governo federal chamada Valec, que ela faz a construção de ferrovias. Ela tem um planejamento de construir do norte ao sul do Brasil uma linha coluna, como se fosse espinha do peixe, e fazer ligações férreas para essa coluna. Se isso for implantado no Brasil, o Brasil terá uma ferrovia que sairá no Chile, intercontinental. Então ela poderá, se for aplicado, ter um dos maiores, talvez, as ferrovias mais desenvolvidas do mundo, mas se isso for aplicado. Agradeço a Deus, aos meus pais, ao meu irmão, minha namorada que está aqui presente, a Paula, aos meus amigos Malhan, da China, que se ele não conseguir resolver esse trabalho, ele me ajudou em busca de informações, que foi praticamente tudo, informações chinesas, então teve tradução, um monte de análise. O Rodrigo Sanfolini, que me ajudou a viajar para a China, deu assistência, ao meu professor Antônio Leonardo, e aos meus professores, e em geral, pelas suas unidades e ensinamentos. Abro a perguntas, críticas, sugestões,